Bem-vindos de volta a mais um episódio da loucura do Mad Mercy Murcielago. Este carro, comprado de um espectador que adquiriu em um leilão, é o Murcielago mais barato já vendido. Temos cerca de 1 mês e meio para deixá-lo pronto para o Specialty Equipment Market Association. Neste episódio, vamos descobrir como terminamos nossas peças do kit de carroceria impressas em 3D para que tenham uma superfície perfeitamente lisa, pronta para receber um molde. Precisamos criar um processo e aplicá-lo em cerca de 8 peças personalizadas diferentes já feitas para este carro. Também vamos trabalhar na modificação da tampa traseira. Também começaremos a construir lanternas traseiras personalizadas para essa construção. Vamos falar sobre o tema desta construção. Qual será o estilo desta construção? É um murciélago de corpo largo, mas há mais detalhes além disso. Este tem um pouco mais de profundidade e está tornando tudo muito desafiador. Mas gostamos de um bom desafio aqui, então vamos começar. Continuamos trabalhando em nossas peças do kit de carroceria. Então temos algumas peças que são finais, temos os 2 painéis traseiros, temos as 2 saias traseiras. Esta é a versão 2 do paralama dianteiro, mas eu errei na peça do nariz, então provavelmente vou fazer a versão 3 neste fim de semana, apenas para acertar em plástico, assim não estamos tentando massagear demais a fibra de vidro. É meio divertido, você pode ver que temos a versão 1 ali, então temos a versão 2 aqui e a versão 3 estará chegando em breve. Até o final deste episódio, o objetivo é ter todas essas peças finalizadas e prontas para criar moldes a partir delas. Veremos se conseguimos chegar tão longe. Então, onde estamos com essas peças agora é que as soldamos em plástico com cola nas costuras. Então elas estão coladas e soldadas em plástico e são bem fortes e robustas, e então apenas lixamos os pontos altos nas costuras, lixamos os pontos altos e deixamos os pontos baixos. Então, a próxima coisa que vamos fazer é passar com massa de modelar para preencher todos os pontos baixos. Qualquer outro lugar áspero antes de lixar novamente. Eu e Kyle vamos nos unir e começar a aplicar massa de modelar neste painel lateral, no outro painel lateral e nesses 2 pontos traseiros. Nossas peças estão preenchidas com massa. A massa já secou neste ponto. Então vamos prosseguir e lixá-la. Dar uma boa lixada antes de atingi-la com nossa arma secreta. A arma secreta, a parte deste processo que vai fazer tudo ir muito mais rápido do que da última vez que fizemos isso, ele disse. Estamos em apuros e eu poderia te dizer qual é o próximo passo. A arma secreta não vai funcionar. Posso praticamente garantir isso até o fim. Mas de qualquer forma, vamos tentar. Estamos bastante suaves, mas em algumas de nossas áreas de junção é muito fácil de perceber o excesso de massa. E muito mais plástico aqui significa que esta peça está alta. Esta peça está baixa. Por exemplo, aqui onde é todo de plástico e depois é todo de massa de preenchimento, temos um alto e um baixo, não sei o quão notáveis eles serão, mas são bem perceptíveis ao toque. Então, o que eu queria fazer? Para isso é basicamente aplicar uma massa de preenchimento pulverizável, dessa forma estamos aplicando uma camada uniforme em todo o painel e depois podemos ir e lixar. Quando você lixa, apenas lixa os pontos altos. É isso que eu quero fazer, não sei se o que eu comprei pode fazer isso, porque não diz na ficha técnica que vai pulverizar o suficiente. Mas isso é bem caro, custa 180 por lata, é um primer de alta espessura, realmente muito grosso. Acho que preciso de algo ainda mais grosso, mas vou tentar de qualquer maneira. Então, enquanto Kyle prepara o próximo, lixar é definitivamente o próximo passo. Para descobrirmos nossos problemas, enquanto Kyle prepara a próxima peça, vou começar a misturar um pouco dessa tinta. E vou levar um tempo, vai demorar uns 40 minutos, você deve pulverizar uma camada aqui e deixar descansar por uns 10 minutos e depois pulverizar outra e outra e outra. Provavelmente farei umas 4 camadas e estou realmente curioso para ver quanto posso acumular, quão grosso posso conseguir. Basicamente vou pulverizar isso o mais grosso que eu puder. Estou usando um bico de 1,7 milímetros de uma nova pistola de ar que comprei e já perdi, não importa, de qualquer maneira, vou começar a pulverizar e veremos como isso fica depois.
Não tenho certeza se isso está listado na arte da guerra, mas realmente não sei o que fazer quando sua arma secreta acaba não sendo uma arma secreta, você fica sem armas, então temos uma camada uniforme aqui. Quero dizer, a pulverização correu bem, e você pode ver que cobrimos nossas linhas de camada, parece haver algumas linhas horizontais, e não tenho certeza, acho que seriam verticais neste caso. De qualquer forma, não tenho certeza se são reais ou não, acho que é apenas o acúmulo de padrão do material que estávamos pulverizando aqui, né? Especialmente quando vejo aqui, não acho que seja o plástico aparecendo, acho que é o primer de preenchimento alto ou massa de preenchimento aparecendo, porque você pode ver que todos eles estão, as partes não estão todas indo na mesma direção. Os pontos baixos ainda parecem baixos, mas agora parecem altos. Talvez fosse um ponto alto, não saberemos até lixarmos. Uma coisa que estou certo, não acho que era grosso o suficiente, tipo $200 o galão. Foi comercializado como uma massa de preenchimento pulverizável e eu deveria conseguir 0,12 de uma polegada, como 1/8 de polegada de espessura, e acho que não consegui isso. É difícil mostrar imperfeições na câmera, mas se você olhar bem ali, definitivamente pode ver. Eu não esperava que preenchesse qualquer ondulação ou tornasse perfeito. A ideia é acumular o material, lixar, nivelar tudo e obter um bom acabamento. Vou lixar isso agora mesmo. Acho que não vai adiantar e vou tentar descobrir a arma secreta número 2. Vamos tentar. A arma secreta está de volta à mesa. Pessoal, estou surpreso, mas consegui obter resultados realmente bons com isso. Acho que estava espesso o suficiente. Vamos tentar outras ideias neste episódio, mas essa é uma boa ideia, líder. O guia de revestimento pode ser spray, um tipo de tinta, ou estamos usando um tipo que é carvão, encontrado na Amazon. Tenho um guia de revestimento seco aqui. Você joga isso e, uma vez que começa a lixar, todos esses pontos escuros são pontos baixos. Então vi alguns pontos estranhos que eram como... Eu não sei, e isso me deixou estranho. Então, eu apenas comecei a subir para o topo e pensei que isso era sinceramente uma causa perdida. Mas eu apenas decidi começar a lixar até que eu ou batesse no plástico ou me livrasse dos pontos de guia de revestimento. E, para minha surpresa, há alguns pontos baixos minúsculos por aqui, um minúsculo ali, alguns minúsculos ali. E então, por todo o caminho aqui, onde tínhamos várias partes diferentes, fazendo transições e coisas do tipo, eu consegui deixá-lo perfeitamente liso. E então há como um pequeno ponto baixo bem ali. E então, por todo o caminho aqui, perfeitamente liso, até que eu bati em algum plástico bem aqui. E então todo o caminho de volta. E eu sei que essa parte era apenas um pesadelo, e agora eu estou apenas trabalhando nesta parte, e eu realmente... Acabei de perceber e lembrei, esqueci de colocar o código guia aqui, então vou colocar algum código guia aqui e voltar a lixar. As vantagens são que lixa muito bem, e muito desse trabalho você provavelmente deveria fazer à mão. Com um bloco você pode formar manualmente ao redor da curvatura do objeto. Dessa maneira, é possível monitorar o processo, evitando ondulações e bordas irregulares que podem ocorrer com uma lixadeira elétrica, pois desfazer esses defeitos dá muito trabalho. Então você quer algo que vai desgastar rapidamente, se transformando em toda essa poeira que você vê no chão. Muito rápido, e eu acho que eu só coloquei uns 20 minutos nisso até agora, então estou realmente animado com a ideia de que talvez tenhamos descoberto algo. Não que não vamos tentar outras coisas estúpidas neste episódio também, mas isso é realmente legal e muito empolgante. Então eu vou continuar a lixar isso aqui e provavelmente vou trabalhar nesse pequeno monte aqui e ver como vai. Isso tudo está parecendo bom. E essa é uma área um pouco perigosa, mas no geral acho que conseguimos um bom resultado. Uma boa espessura nessa camada de filme. Também testaremos outra marca depois. Neste episódio que faz uma camada de filme ainda mais espessa, o que pode ser ainda melhor... Acertamos, temos o que eu chamaria de um painel 90% perfeito, então há um ponto baixo aqui, é um grande ponto baixo que precisará de preenchimento em algumas áreas menores onde o plástico foi queimado. O plano de jogo para isso acho que vou preencher, depois lixar, e então porque eu estava lixando tudo isso com
Esqueci de lixar os 100 grãos, mas vou lixá-los até ficarem lisos, pois são todos 100 grãos. Serão necessárias mais uma ou duas demãos de primer de alto preenchimento, que depois lixaremos. 200 e 400 grãos e então é isso. Este painel está pronto para ter um molde tirado dele. Eu estava lendo os comentários. No último episódio houve confusão novamente. Esses painéis são temporários e não serão usados no carro. Eles são usados para fazer um molde. Não importa a longevidade do painel. Estamos apenas tornando-o liso com a forma correta no exterior. Então fazemos um molde e a partir dele criamos a peça final. Essa é uma metodologia interessante de como obter um painel liso. Alisar painéis de carros é algo que tem sido feito desde o início dos carros, certo? Digamos que você tenha um grande amassado, as pessoas usam puxadores de amassados, você obtém um monte de coisas como covinhas, eles descobrem como alisar isso. Há muitas coisas diferentes, mas alisar grandes distâncias é algo que não é feito muito. Muitas pessoas fazem camadas finas com massa de vidraceiro, mas na minha experiência, essa coisa é muito, muito difícil de lixar. E onde estamos diferindo disso também é que, novamente, esses painéis são temporários, eles não precisam durar a vida útil de um carro ou algo assim, eles só precisam durar tempo suficiente para que possamos fazer um molde corretamente a partir deles. Então, minha próxima ideia vai ser especial, eu preciso ir à loja de ferragens e pegar algumas coisas e então, vamos tentar. A Home Depot tem tantas ideias ruins para carros em estoque. É incrível! Próximo da lista, Speckle. Isso mesmo, pessoal. Precisa de uma substância temporária semelhante ao Bondo. Isso pode funcionar. Não tenho ideia. Este é meu plano de jogo. Eu tenho massa corrida. Eu tenho um painel. Este painel precisa de um alisamento intermediário. Basicamente o que fizemos no outro em todos os lugares. Este também foi impresso com ondulações estranhas, onde temos ondulações reais impressas no plástico, e não sei o porquê. Até agora, preenchemos isso com massa de preenchimento e todas as rachaduras, mas tive uma reação à massa aqui onde deu errado. Sim, bem aqui e ali. Então, o que vou fazer é atingir isso com a lixadeira e vou lixar todas essas partes brilhantes. Então não haverá mais plástico brilhante e escorregadio, e então vou aplicar massa corrida, deixar secar e depois vou lixar a mão com um bloco para ver se conseguimos uma superfície bem lisa que esteja pronta para um primer de alto preenchimento. No dia seguinte, a massa corrida já está seca. Esse material leva uma eternidade para secar no que diz respeito ao tempo de secagem. O primer de alta construção à base de água seca mais rápido. Basta esperar a água evaporar e agora está seco. Vamos lixar e ver o resultado. O consenso é sobre a massa corrida. Embora tenha sido uma tentativa interessante, eu não gosto de usá-la para modelar isso. É realmente semelhante a apenas aplicar um monte de massa de preenchimento ou fazer uma camada completa de massa de preenchimento e lixar com uma lixadeira elétrica. Acredito que os processos eles são bem similares. Basicamente, um movimento errado ou algumas passadas erradas com a lixa e você vai desgastar demais e pode ir muito fundo. Então, você meio que volta à escultura manual e se preocupa em criar pontos baixos e coisas do tipo. Além disso, tem muito mais vazios do que um preenchedor de corpo teria. Então, eu não acho que foi uma boa escolha. A longo prazo, e vamos fazer o outro processo, mas para terminar isso, eu tenho que continuar usando massa corrida, porque você não pode colocar massa de carroceria sobre a massa corrida, ou então não só provavelmente descascaria, porque é muito mais duro, você não pode lixar, porque então você lixará tudo ao redor e será a coisa mais dura e levará mais tempo para lixar. Então, de qualquer forma, eu tenho que preencher os pontos baixos que meu guia de código me mostrou. Eu sei que há uma seção baixa vindo bem por aqui e algumas coisas baixas aqui atrás e aqui e um monte na frente aqui. Vou preencher esses pontos baixos com massa corrida, lixar novamente e colocar na fila para pintura. Enquanto isso, vou me dedicar a outras coisas. Então é isso que faremos daqui para frente, é o que pensamos.
A resposta é uma boa camada larga de massa de preenchimento sobre cada emenda, lixar isso com força e então acertá-lo com o primer de alto preenchimento para que fique assim. Também adicionamos um novo primer de alto preenchimento à categoria de arma secreta. Comprei alguns online com especificações melhores e preço menor. Vamos testá-lo hoje e ver o resultado, mas antes preciso terminar o painel de massa corrida, o que deve levar umas 2 ou 3 horas a mais que o outro. Mas valeu a pena tentar. Estou realmente cansado de esperar a massa corrida secar. Se você aplicá-la em qualquer nível de espessura, demora uma eternidade. Então não é a pior ideia do mundo, mas no geral, péssima ideia sobre a massa corrida. Não vou usar isso. Vocês provavelmente viram que o Kyle tem estado colando e soldando coisas de plástico juntas como um louco. E essas são a versão 2 das coberturas de saia lateral. Deixe-me pegar a que combina com este lado do carro aqui. Então esta é a versão 2, tem um pouco mais de um flare que eu queria, chuta um pouco mais de ventilação na frente dela, e é uma mistura entre o design que o Brad Builds fez e o design que eu fiz. É na verdade apenas um híbrido direto das duas peças. Então é bem legal. Então estamos na versão 2 das coberturas de saia lateral, versão 3 dos paralamas dianteiros, que na verdade se encaixam muito bem, e o que quer que seja, e a primeira versão dos traseiros na verdade funcionou. Nós os cortamos ao meio, o que é bem legal. Vamos tentar deixar tudo em um estágio parecido com este até o final do dia, onde está tudo preenchido. O Kyle, que vai continuar trabalhando nisso, ele está construindo nossa cabine de lixamento e pintura lá atrás. Enquanto isso está acontecendo, vamos mudar o estilo de fabricação para a parte de trás aqui. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa para que faça algum sentido, acho que tenho que explicar a direção e o estilo que essa construção está tomando. Pelo menos por enquanto, na verdade. Apenas por enquanto. Quando eu originalmente peguei este carro e o recebi e vi o dano no teto e neste painel lateral aqui e coisas assim, eu pensei que é meio legal, é ruim que haja buracos no carro, mas os danos são realmente únicos e era meio legal. E eu pensei que é um super carro esportivo moderno, mas na verdade tem alguma pátina porque foi capotado e então, desde que eu peguei este carro, sempre quis fazer algo como um tipo de restauração, onde aproveitamos o fato de que tem tantos arranhões, amassados, buracos, perfurações únicos, coisas assim, mas também tive problemas porque sei que a longo prazo quero que este carro pareça realmente limpo, porque tem uma forma muito única e eu pensei, bem, como fazemos isso? Eu realmente percebi algo quando estava passando pela fase de design e tudo mais. Há uma maneira de construir este carro e fazê-lo ter um tema e tudo, mas não retroceder de forma alguma na progressão de construí-lo limpo, se isso faz algum sentido. Então, não estamos fazendo nada que vá tirar do produto final, mas vamos fazer algo louco. Então, e eu definitivamente estraguei isso online um pouco no Instagram. É o tema Cyberpunk, eu sempre quis tentar fazer isso, é um tema realmente muito difícil de aplicar em um carro. Aqui estão alguns dos designs e inspirações que criei nos últimos 9 meses trabalhando com IA para inspirar esta construção. Você pode ter uma ideia do tema que estamos tentando alcançar, mas o que é melhor do que uma construção Specialty Equipment Market Association para colocar tudo lá fora? Vamos jogar os dados grande tempo neste carro tão caro, pois parece tão ruim se estragar. Estamos em um cronograma apertado, então não quero estragar, mas também estou muito animado. Tenho a ajuda de Brad Builds com o design e modelagem 3D. E temos Tofu AutoWorks, um dos melhores construtores de carros cyberpunk conhecidos. No YouTube, que está ajudando e consultando para design e estética. E também há apenas 1 milhão de pessoas lá fora no mundo que nos ajudam e surgem com ótimas ideias e tudo para esses carros. Eu acho que, combinando nossos poderes, se eu construir sem parar, podemos transformar isso em um carro cyberpunk incrível para o Specialty Equipment Market Association. E então a coisa realmente legal sobre isso é construir para ser do jeito cyberpunk, significa construir algumas coisas extras, mas não significa fazer nada no carro que seja um dano permanente que nos impeça, de qualquer maneira, de ficar limpo depois.
Então, o plano é construir e deixar cyberpunk e manter enquanto eu curtir esse estilo. Quando me cansar desse estilo, vamos retirar as partes cyberpunk e construí-lo para ser um murcielago de carroceria larga. Não sei se terá os paralamas salientes como o que estamos fazendo nesta construção, ou se faremos nossos próprios paralamas personalizados menos dramáticos. Pegaremos as peças que amamos do que construímos e as usaremos, descartando o restante. Um dia teremos uma construção perfeitamente limpa, o que espero que traga felicidade. Até lá, tentaremos fazer uma construção cyberpunk incrível, digna de um filme de futuro distópico. Eu queria fazer isso há tempos, mas ainda não tentei de verdade. Então, esta é a tentativa. Espero que vocês gostem. Então, vamos ver o que estamos fazendo aqui no Hatch. Então, certo, nesta traseira, cyberpunk ou não, eu realmente gosto dos lambos que tem a traseira transparente para que você possa ver o motor. É um motor extremamente único, não está parafusado, mostrando o V12 ali dentro, que eu adoraria que essas duas peças do meio fossem transparentes. Elas têm pouco menos de 1/4 de polegada e são de fibra de vidro, no momento. Então, meu plano de jogo é que eu vou deixar uma seção A, talvez 1 polegada de largura, talvez um pouco menos de largura em cada lado deste preto. Eu vou cortar essas duas coisas, eu vou recriá-las com Lexan, que podemos então parafusar ali. E ali, ao olharmos para este compartimento do motor, veremos o Lamborghini V12, que não é realmente algo cyberpunk. Mas podemos incorporar luzes nele, uma vez que eu faça isso. Então há algumas coisas realmente interessantes que Brad projetou, que vão bem ali e vai ser um pesadelo para construir na vida real. Deixarei isso para quando terminar com isso. Vou começar a cortar. Não é uma visão muito melhor do motor? Eu adoro isso. De cada ângulo, você pode ver a característica V12 da Lamborghini. Então, os próximos passos para essa peça, tudo isso é feito de fibra de carbono. E você pode ver que eles usam algum tipo de material de núcleo. Não era fibra de carbono pura. E por ser um material de núcleo, existem todas essas pequenas células que estão abertas. Então, eu vou preencher essas com massa de vidraceiro para termos uma borda plana e forte. E então, enquanto isso está secando, vou pegar aquelas peças do centro e usá-las como um molde, as peças que cortamos. Usá-las como um molde no nosso plexiglass aqui, e então vou cortar essas peças de plexiglass para que possamos preparar para parafusá-las de volta aqui. Vou mostrar as bordas traseiras dessas peças. É um pouco difícil de ver e ouvir devido a um avião gigante atrás de mim. De qualquer forma, você pode ver que eles têm uma pequena curva. Vou deixá-los planos, talvez não. Não sei o que vou fazer. Você terá que assistir e descobrir. Após cortar o vidro, é hora de lixar as bordas. Então essas bordas do lado não vão ser vistas. Essas bordas na frente, queremos um pouco de marcas de arranhões que vão causar uma difusão quando a luz passar por elas. Então, provavelmente serão lixadas, como eu já lixei essa aqui à mão um pouco, até cerca de uma granulação de 100. Vou até 220, acho, e tentar deixar isso aí 220. Espera-se não ver arranhões, mas ainda será visível a difusão da luz. Os lados de trás desses precisam ser muito bem lixados para poderem transmitir luz. O plano é ter um acabamento que segura este plexi de 1/4 de polegada, onde podemos colocar luzes diodo-emissor de luz atrás e prendê-las entre o acabamento e o vidro se desejarmos. É opcional, mas quero preparar esses casos queremos fazer isso. Isso nos permitirá disparar qualquer cor através desses pedaços de vidro. Se você está olhando para a traseira do carro, temos a terceira luz de freio lá em cima. Você poderia ver outra luz de freio vermelha vindo de lá e de lá. Eu acho que é uma opção legal deixar aberta no carro. Para isso, precisamos polir a parte de trás desses para permitir a entrada de luz sem difusão. Ela entrará e então se difundirá nesta borda traseira.
Então vou limpar todas essas bordas e deveríamos estar prontos para começar a testar a montagem aqui. Também preciso lixar este aqui. Oi pessoal, estamos de volta. São 2 dias depois porque cometi um pequeno erro na oficina ontem. Então, sempre que você estiver trabalhando com plásticos e estiver cortando-os, o que significa derretê-los, ou estiver lixando-os, ou apenas derretendo-os, lembre-se de que os vapores que essas coisas emitem não são bons para você. Para Kyle, isso resultou em uma forte dor de cabeça. Sofro de enxaquecas muito intensas. Essa é a segunda vez em 2 semanas que eu perdi um dia inteiro deitado na cama com uma enxaqueca absolutamente terrivelmente forte por cerca de 15 a 16 horas seguidas apenas sentindo dor. Mantenha a ventilação e os respiradores funcionando bem, não negligencie isso. Se você está tendo dores de cabeça ao trabalhar, isso provavelmente indica que seu corpo está insatisfeito com algum processo. Que estão acontecendo? De qualquer forma, eu tenho tido muitos problemas com enxaquecas ultimamente. Isso é péssimo e o sistema de saúde neste país é horrível. Enfrento dificuldades para obter medicamentos e espero não perder muitos dias. Porque nós não temos dias suficientes para poupar de qualquer maneira, isso é legal, então eu cortei o vidro e depois lixei. Eu disse que ia parar em 400, mas mesmo em 1000, conseguimos essa névoa muito agradável e uniforme que vai captar a luz. Com certeza, e difundi-lo, então isso é ótimo. Então eu lixei tudo até 1000. Mas então nas partes de trás aqui, depois de 1000, eu acertei com o maçarico. E, embora seja muito difícil de ver, porque é um pedaço de vidro transparente, essa borda é super vidrada e isso é realmente legal. E era isso que eu estava buscando nessa borda, para que fosse bem acabada. E isso permitirá, se colocarmos LEDs encostados na parte de trás disso para a luz entrar no vidro e disparar, e depois ficar presa e capturada e refratar e difundir-se dessa névoa. Dos 1000 lá em cima. Então, isso é bem legal. E estou realmente feliz com o resultado. Estou tentando não arranhar ou estragar esses, então coloquei um pouco de massa de vidraceiro na borda. O fibra de carbono, vou prosseguir e lixar isso para que possamos obter boas bordas. Aplicar tinta preta nas bordas e parafusar as peças de plástico. Estamos trabalhando na construção de nossa cabine de pintura novamente, então as coisas estão bagunçadas, já que está tudo no chão por aqui. Nesta peça fiz mais uma rodada de lixamento, necessitando de outra em seguida. A coloração rosa da massa de corrida começa a desaparecer. O projeto está quase pronto para o lixamento final antes do preenchimento do corpo e estamos começando a preparar esta área conforme avançamos. Então o Kyle, ele deu outra camada de massa no carro e isso é bom para o primer. E todas essas outras peças estão prontas para o primer agora, então estamos apenas preparando um lugar para tudo, para que possamos aplicar uma grande quantidade de primer em tudo de uma vez. Olha toda essa visibilidade do motor, isso ficou realmente bom. Claramente está empoeirado e será um incômodo para manter limpo. Eu pulei a pintura e contei 6 peças de hardware, porque são 6 por ripa. Eu precisava de 12, então tem um pouco de, você sabe, trabalho a ser feito, mas isso deu bastante certo. Você pode ver que ainda vou conseguir ver pelo retrovisor perfeitamente. Se eu colocar LEDs na parte de trás desses, seria bem legal. Mas eu gosto de como a visão do motor não é obstruída, então não sei se quero colocar LEDs atrás dessas coisas só para ter as luzes. Posso projetar LEDs nos cantos onde nem seriam vistos, mas a luz sairia por aqui. É bem possível se eu usar um bem brilhante, então veremos como isso funciona, ou acho que poderia passar pelas laterais. Se eu polir os lados, talvez consiga fazer com que rebata aqui, mas de qualquer forma isso é muito legal porque eu realmente queria ter isso. Eu queria deixar o motor aberto para que você pudesse vê-lo, acho que parece. Está muito empoeirado, mas tirando isso, parece ótimo, muito legal mesmo. Agora vamos fazer uma jornada pela luz traseira. O processo de criação de peças personalizadas para carros, como uma luz traseira, agora está acessível ao usuário comum graças aos scanners e impressoras 3D.
Este é um scanner 3D fabricado pela RevoPoint. Eles foram a primeira marca que produziu um scanner 3D que encontrei com a qualidade necessária para fazer peças de carro, chamado Miraco. É um scanner 3D muito bom. Na faixa de preço médio para scanners 3D, você me viu andando atrás do alojamento da luz traseira do carro. Preciso escanear o carro e o alojamento para ver o espaço que tenho. Em seguida, devo escanear a luz traseira, mas é brilhante. Normalmente, um spray seria usado para torná-la opaca, mas em casa só tenho um pouco de farinha. Eu assei um bolo de luz traseira de Lamborghini para mim, com todo o detalhe da flor, permitindo que o scanner 3D lance seus raios mágicos sobre ele e me dar uma boa varredura. Então, é assim que o milagre parece quando está em ação, apenas escaneando minha bancada de cozinha e minha luz traseira de Lamborghini. Este é um scanner 3D realmente muito bom, pessoal. É o meu favorito. Eu usei em muitas coisas, meio que por trás das cenas. Um grande obrigado à RebelPoint por nos fornecer isso. Como eu disse, não é um barato, mas é o ponto de preço onde, se eu estivesse comprando um e não, você sabe, tendo um fornecido para mim, este é o que eu compraria, porque pode fazer de tudo, faz muito bem de perto, faz bem objetos grandes. Na verdade, não me deparei com nenhum objeto que não consegui escanear em 3D com isso. Eu escaneei o volante do barco com isso, né? É realmente bom. Então, olhe para a varredura que ele expulsa. Este é o seu próprio software e esta é a varredura que ele expulsou. E para um objeto brilhante, um objeto de alto brilho, sem nenhum ponto de rastreamento ou qualquer coisa, este é um resultado realmente bom. E eu serei capaz de pegar isso e jogar no meu software 3D para trabalhar com isso. Então eu apenas exporto daqui. Também tudo é muito fácil e bom para exportar entre o dispositivo e seu computador. E esta é a varredura que obtivemos da carcaça da luz traseira no Lamborghini, absolutamente perfeita para o que precisamos. Então eu jogo ambos no 3D Studio Max e começo. Basicamente o processo é você pegar os pequenos pontos e deletar o que você não precisa e basicamente você vai simplificar seu modelo até que eu tenha uma carcaça de luz traseira e eu tenha uma luz traseira. Outra coisa realmente legal é que eu não sei como eles fazem isso de jeito nenhum, mas magicamente eles garantem que tudo está na escala exata do mundo real. Então isso escaneia para uma unidade de medida que é do mundo real. E várias varreduras combinam, então você pode ver a varredura que era a carcaça da luz traseira e a luz traseira, ambas combinam uma com a outra e são do tamanho exato que são na vida real. O próximo passo é que tipo de luz traseira vamos construir. Brad projetou uma luz traseira que gosto, mas ela percorre todo o carro e não podemos fazer isso. Então, estou pegando um lado e vou desenvolver cada lado separadamente. Como este é um tema cyberpunk, acho icônico ter uma única barra de diodo emissor de luz reta e grossa no centro. Estou pegando o modelo do Brad e movendo-o para combinar com a varredura 3D da luz traseira real, adicionando alguns pequenos recursos como um lado e uma aba onde ele é montado no carro. Uma vez que eu tenha tudo isso bem suave e do jeito que eu quero, eu simplesmente vou em frente e exporto. Eu dimensiono para garantir o tamanho exato. Então eu uso o Luban para cortá-lo em várias peças, seleciono duas das minhas impressoras 3D na fazenda de impressoras e envio para imprimir. Algumas horas depois, eu tenho duas metades, e então eu soldo essas duas metades com plástico e testo-as no carro. Como estamos indo? Encaixa, né, um ponto positivo, mas do lado esquerdo há uma pequena lacuna estranha. Não preenche todo o espaço e há uma lacuna estranha na borda superior que não preenche completamente. Então, na versão 2, quero revisar algumas coisas que não registrei na modelagem, como adicionar uma placa traseira para não ficar totalmente vazia e mudar esses detalhes. Vamos testar o encaixe da versão 2. Ele se encaixa tão bem que ficará no lugar por si só. Ele se encaixa perfeitamente no carro, sem precisar do pino de alinhamento. Estou muito feliz com o formato externo. Estamos abastecendo o carro conforme seu projeto original. Agora quero adicionar volume a isso. Quero que seja feito completamente de plástico. Realmente robusto. Se funcionar bem, poderíamos colocar em produção final. Então eu mudei o modelo para torná-lo totalmente sólido. Então eu basicamente recriei a barra que está no carro que passa por ali através da luz traseira. Recrio da melhor maneira que posso a partir dos meus scans 3D. E então eu uso isso e simplesmente corto do meu modelo, subtraio do meu modelo de luz traseira para que deixe aquele vazio onde eu acho que pode ser colocado bem sobre aquela barra e toda essa modelagem de digitalização 3D. Impressão nos leva aonde estamos hoje, com duas carcaças de luz traseira impressas em 3D
e muitas peças. Então acho que é hora de eu e Kyle montarmos algumas luzes traseiras. Bem, é uma pena que a primeira luz traseira realmente sólida e robusta que fizemos... Está batendo nessa coisa. Não quero cortar, mesmo que o outro lado nem tenha um. Eu realmente gostaria de não cortá-lo porque tem essa bela estrutura para a grelha e eu também poderia usar isso para segurar a luz traseira uma vez que eu a coloque aqui. Embora, quando eu começo a empurrá-lo para trás, a parte inferior disso começa a bater nisso. Agora, a coisa estranha é que a parte inferior disso é apenas uma versão mais grossa disso, que é o mesmo que isso e isso, tudo se encaixa bem. Mas estou notando. Está literalmente tocando isso, então acho que preciso mudar algumas coisas na versão, não sei em que estamos agora, 3 ou 4, e basicamente acho que o que vou fazer é apenas tornar a parte de trás muito mais grossa e tornar essa borda superior mais grossa e muitas dessas coisas mais grossas. Mas vou deixar a parte inferior exatamente como está, porque eu realmente gosto de como se encaixa e é bem apertado, então eu deveria ser capaz de fazer ambas as coisas sem atrapalhar qualquer outra coisa, porque esse é o encaixe que eu quero que tínhamos antes, então demos um passo para trás, acho que voltamos para o lado da pintura do mundo. Gostaria de dar uma atualização sobre a arma secreta. Não é mais segredo, então ao invés de usar massa corrida, utilize massa de preenchimento se você está imprimindo em 3D para uma aplicação automotiva. E você tem costuras que exigem atenção. Então preencha as costuras, faça uma linha bem larga, mais ou menos do tamanho da sua mão sobre a costura, lixe-a e obtenha uma média, deixe suas linhas de camada, não se preocupe com as linhas de camada. Então pegue essa coisa que você puxa 2.253, esse é o primer de preenchimento alto mais espesso que eu já vi. E você precisa, eu recomendaria, de uma ponta de fluido de mais de 2 milímetros em uma arma, e você pode comprar essas baratas na Amazon, como alguns trocados. Você pode comprar uma pistola de pulverização, e essa coisa vai jogar primer para fora, e se você tivesse impresso suas peças em plástico ABS ou ASA, você poderia lixar isso, e então você poderia pintar isso, e você poderia estar pronto, pelo que eu sei. Vamos fazer moldes a partir dessas peças. Mas isso é tudo que precisa. É lixar para finalizar. Vamos usar uma lixadeira elétrica com uma almofada intermediária. Faremos 200, e então faremos 400. E então essas peças estão prontas. Você pode ver como todas essas peças saíram bem. E essa é a arma secreta, né? É assim que vamos conseguir, quero dizer, nós meio que já fizemos isso, mas é assim que podemos, em questão de cerca de uma semana, imprimir em 3D um kit de carroceria inteiro e ter uma superfície acabada nele, que não parece mais uma peça impressa em 3D, que podemos então criar moldes a partir do maior problema, né? A propósito de tudo isso, você pode ver que tem como os pontos mais porcaria, tem um ponto de porcaria aqui, ponto de porcaria aqui, ponto de porcaria aqui. É o de gesso, não use gesso no seu carro. Preciso testar essas coisas se forem grandes avanços. Eu tenho que informar vocês, quero dizer, tenho uma responsabilidade com o público e o mundo em geral, mas sim, essa não foi uma boa ideia. Agradeço por assistirem, foi uma semana estranha, com adoecendo múltiplas vezes e tudo mais. Bem, a pressão está alta, isso é certo. Se mantivermos este ritmo, não cumpriremos o prazo e o carro não estará pronto para o show. Preciso acelerar o ritmo. Kyle está no caminho certo, o trabalho de carroceria também, mas a fabricação está fora dos trilhos. Vou chutar algumas bundas neste fim de semana para resolver isso. Talvez uma semana com 2 episódios na próxima semana. Talvez vamos descobrir. Obrigado por assistir, se inscrever e pelo apoio. Devemos tudo a vocês. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Paz.